Beleza. Então, como a gente estava falando, a gente vai falar aqui da equação de Euler-Lagrange, que é uma abordagem escalar, tá certo? Onde ela é definida, tá? Pela seguinte equação. Eu vou colocar ela em função das energias, tá certo? E depois a gente coloca em formato da Lagrangiana, ao qual eu vou fazer a definição dela. Então, em função das energias, ela ficaria assim, tá? E depois eu digo para vocês quem é cada personagem. Então, você tem uma derivada temporal aqui, tá certo? De uma derivada parcial da energia cinética, tá? Em relação a QI ponto, tá certo? Menos a derivada da energia cinética em relação a QI mais a derivada da energia potencial em relação a QI. E aí, quando a gente tiver amortecimento, e aí a grande diferença, tá? O que a gente está fazendo aqui, porque na maioria das vezes quando você vai atrás buscar as referências não tem esse termo. Quando eu tenho energia dissipativa, tá? A gente tem que somar esse terminho aqui. Deixa eu melhorar essa minha escrita aqui. Em relação a QI ponto igual. Aí esse Q aqui maiúsculo, tá? É diferente desse Qzinho. Tudo bem? Então esse aqui seria o formato que a gente pode escrever com o que a gente já tem, tá? Então aqui, o que é cada termo desse? Então aqui, esse EC, tá? Representa a energia cinética do sistema, tá? Tudo bem? Então, para cada grau de liberdade, tá? Que representa esse I, tá certo? Você vai ter que escrever a energia cinética daquele grau de liberdade, tá? A EP, por sua vez, vai ser energia potencial. Do sistema, tá certo? O ED vai ser a energia dissipada. Então, toda vez que eu tiver algum termo, né, por exemplo, atrito, amortecedor e tal, ele entra nessa conta aqui, tá? E esse QIzão, tá? Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai falar dele com mais detalhes, tá? Então a gente vai chamar por enquanto de força, tá? Generalizada. Deixa eu escrever assim, força externa, tá? Generalizada. Tudo bem? Então essa força generalizada é aquela força externa que a gente sempre usava, tá? Lá nos modelos de um grau de liberdade, tá? Então essa força ela está atuando, né, no sistema.
Então, se tiver uma força em cada grau de liberdade, então vai funcionar aí, para cada grau de liberdade vai ter uma força externa. T é o tempo, né? E I vai ser um índice, né? Que vai 1, 2, N, tá? Representando cada grau de liberdade. Tudo bem? Vou chamar GDL, tá? Que é uma sigla comum. Então, cada grau de liberdade. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse pêndulo duplo que a gente tem aí ao lado, esse é um sistema de 2 graus de liberdade, tudo bem? Ok? Então, o que, que acontece? Para cada grau de liberdade, tá? Eu vou ter que escrever, tá? Essa nossa equaçãozinha aí, tudo bem? Então, essa equação aqui, tá? É o formato mais geral que a gente tem, tá certo? Então, o que que acontece? Ah, faltou colocar quem é o QIzinho, né? Deixa eu só colocar aqui do lado, né? Esse QIzinho aí, tá? Ele representa o que a gente chama, tá? De coordenada generalizada. E por que que a gente chama assim, tá? Porque essa coordenada generalizada, ela pode ser uma posição linear, ela pode ser um ângulo, tá certo? Então, a gente coloca ela de maneira generalizada e você pode escrever essa coordenada a depender da descrição do seu sistema numa base fixa, numa base móvel. Então, a gente coloca de maneira geral, tá certo? Então, quem vai definir, tá, qual vai ser o tipo de coordenada é quem está modelando. O importante é que esse número de coordenadas, tá, seja mínimo, tá certo? Porque senão você vai gerar equações que são redundantes, né? Ou seja, são meras combinações das outras, tá? Então essa coordenada generalizada é um conjunto de coordenadas, tá? Minimamente suficiente para descrever o fenômeno, tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso, se eu usar mais de 2 coordenadas aí nesse pêndulo duplo, eu estou sendo redundante, tudo bem? Então, uma maneira que a gente tem, tá? Análoga e muito utilizada, tá certo? Para escrever essa equação de Euler-Lagrange, tá? É definir, tá? O que a gente chama de lagrangiano, tá certo? Então, deixa eu ver onde eu localizo aqui. Então a gente vai definir, tá? O lagrangiano, tá? Como sendo o seguinte. Então a gente vai definir esse lagrangiano ou lagrangiana, depender de quem está. Então, ele vai ser definido da seguinte maneira. Então, a gente vai chamar de L, tá? Então ele vai ser a diferença, tá, entre a energia cinética menos a energia potencial, tá? Então, toda vez que você buscar ou ver em algum canto falando, olha, eu quero calcular o lagrangiano, você já sabe o que que é, tá? Não confundir com o hamiltoniano, tá? Que também depende dos dois, tá? A soma dos dois. E aí eu tenho as equações de Hamilton ou Hamilton para descrever dinâmica também, tá? E aí a gente vai para o nosso caso, tá? Aqui vocês conseguem ver facilmente que a equação se torna idêntica. A diferença
é que deixa eu pegar o laser aqui. A diferença aqui é que esse termo aqui, tá, ele vai persistir na equação de Lagrange, tá? Tudo bem? Esses três aqui, ele fica de uma maneira condensada. Então vocês vão ver, tá? Essa equação de Euler-Lagrange reescrita, tá? Em função do lagrangiano, tá? Então, reescrevendo, chamar aqui de equação 1, para não ter que escrever Euler, Lagrange e tudo mais. E aí eu venho aqui em cima e chamo essa equação de 1, tá? Então ela vai ficar da seguinte maneira, tá? Ela vai ficar assim, ó, que é uma maneira condensada. Então vou, só para a gente já colocar no formato que a gente vai precisar hoje, tá? Eu vou fazer algumas considerações. Considerando vibrações livres, ou seja, não tem termo forçante, tudo bem? E sem dissipação de energia. Então a equação ela fica muito mais simples e até mais fácil de você memorizar, tá? Então vai continuar essa mesma derivada temporal que está lá em cima, tudo bem? E aí agora a derivada é da lagrangiana em relação a QI ponto, tá certo? Menos dl dqi. E aí, como é a vibração livre, igual a zero. Tudo bem? Então ela fica muito mais fácil, né, de memorizar e até mesmo representar. Tudo bem? Isso aqui a gente vai chamar de equação 2. Tudo bem? Então, alguma dúvida até aí, pessoal? Então, fica aí como exercício, tá? Vocês, a partir da equação 2, verificar que é o caso particular da 1, quando esse termo de derivada parcial da dissipada é zero e quando a força generalizada é zero, tá? É automático, tá? É só substituir o L por SC menos EP e aplicar aí as definições aí as propriedades, né, da derivada. Tudo bem? Ok? Então, essa aqui é uma abordagem que a gente vai utilizar, tá? E a gente vai pegar um exemplo clássico, tá? De aplicação das equações de Lagrange, vocês, com certeza na pesquisa de vocês vão encontrar, que é usar o pêndulo duplo, tá? Aquele exemplo que a gente fez na aula passada do sistema massa-mola, tá? Com carrinho, vocês também conseguem aplicar, tá? Facilmente, tá? É só vocês escreverem de maneira coerente aí as energias, tá? A energia dissipada, que aí no caso vai ser o coeficiente de amortecimento vezes, entre parênteses, a velocidade relativa, né? x2 menos x1 ao quadrado, x2 ponto menos x1 ponto, tá? Ao quadrado sobre 2, tá? Que é a estimativa para a energia dissipada no amortecedor linear. E aí vocês vão chegar nas mesmas equações, tá ok? Então, vou pegar essa figura aqui e vou trazê-la para cá. Bom, vocês querem copiar? Posso passar para outra tela? Deixa eu ver se vai agora. Exemplo 1. Tá? Então esse aqui é o famoso
pêndulo duplo, tá? E por que ele é um exemplo importante, tá? Porque ele aqui é uma aproximação, tá? Bem legal, por exemplo, da marcha de um robô bípede ou até mesmo do caminhar nosso, tá? Então, ele é muito utilizado e ele é um problema bem interessante porque você consegue atacar alguns fenômenos de dinâmica, tá? Inclusive como caos, tá? Com esse exemplo aí, tá certo? Então, dentro da dinâmica, tá? Ele é bem interessante, tá? Então a gente vai tentar modelar ele aí, tá certo? E a partir das equações de Lagrange, a gente vai obter, né, as equações do movimento para posteriormente, na aula que vem, já presencial, a gente resolvê-las. Então, como todo problema de dinâmica, a gente precisa definir um sistema de coordenadas, tá? Eu vou usar o clássico aqui, tá? Então, vou colocar aqui no pivô, tá? Esse pino aqui, né? As coordenadas globais, né? Vamos dizer assim, tá? Então, esse é o nosso eixo físico, fixo, tá certo? Então, tá aí, ok? Poderia colocar em outro canto? Poderia, sem problema algum, as equações vão ser obtidas da mesma maneira, tá? Como vocês provavelmente não lembram, né, de fazer as transformações de coordenada em sistemas fixos e móveis, eu vou fazer aqui de um jeito que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas todo mundo vai conseguir acompanhar e sai naturalmente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, tá certo? Quem são as nossas coordenadas generalizadas, tá? Ou seja, quais são as coordenadas de trabalho que a gente vai fazer, tá? Então, toda vez que você vai se propor a resolver um problema por Lagrange, você precisa definir quem são as coordenadas generalizadas, tá certo? Então, primeira coisa, definir o n. Quantos graus de liberdade eu tenho? 2, né? Então, quem vão ser as coordenadas? Nesse caso, quem vai ser o Q1, Vitor? Tá sem áudio. X. Oi? X. Não. Eu poderia colocar x, mas as equações vão ficar bem mais cabulosas. Seria os ômegas? Na Ômega 1 e ômega verdade, 2? θ, né? São os ângulos, Isso, tá? isso. Então, eu poderia colocar x, tá, Vitor? Só que as equações elas vão ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, feinhas, sabe? Tem umas raízes desnecessárias. Então aqui a ideia, raiz que eu falo raiz quadrada. Então aqui eu vou chamar o Q1 de θ1 e o Q2, tá, de θ2. Então essas são as coordenadas generalizadas, ou seja, o conjunto mínimo de coordenadas a se trabalhar. Dá para enxergar aí nesse tamanho que eu estou escrevendo? Esqueci de perguntar. Tá de boa aí? Beleza. Se tiver alguma dificuldade, vocês me falam aí, tá bom? E no nosso caso, o I vai de 1 até 2. Ou seja, eu preciso de duas equações de Euler-Lagrange para descrever esse movimento, tá? Então, percebam que a gente precisa definir, tá, e calcular a energia cinética do movimento, tá? No caso, a energia cinética da massa 1, a energia cinética da massa 2, a energia potencial da massa 1 e a energia potencial da massa 2, tudo bem? Para isso, né, na verdade a gente vai atrás da energia total, tá? Então, que é a soma da energia de cada massa, tá? Só que para isso a gente precisa das coordenadas, tá? Ou seja, escrever a posição em função de θ, escrever as velocidades em função de θ. Então, o grande problema aqui é a gente relacionar, tá,
xy com θ1 e θ2. Na verdade, x1 e y1, que é a coordenada local lá no M1, x1, x2, a coordenada local no M2. Tá? Eu poderia facilmente, tá, definir aí, pessoal que gostava de dinâmica, né? Acho que quase todo mundo gosta de dinâmica, né? Rapidamente essas coordenadas a partir de transformações de coordenadas, né? Então eu montaria aqui um eixo x' aqui, um y', deixa eu, aqui o mouse tem um rastro, um x' aqui, um y' aqui, né? E um x duas linhas aqui e um y duas linhas aqui, tá? E aí fazer a transformação de coordenadas desse para cá, uma rotação de menos θ1, e desse para cá, uma rotação de menos θ2. Né? Então, de maneira que se eu quiser saber o M2 em relação à base, basta eu multiplicar a matriz de transformação dessa para essa, vezes essa para essa. Não sei se vocês lembram disso das relações cinemáticas. Deixo aí como exercício, né? Porque a coisa fica bem mais fácil de implementar no computador e depois vocês vão implementar essas equações para encontrar gerar esse movimento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que utilizar x1 e y1, tá? Em relação à coordenada fixa, tá? Para que vocês consigam visualizar melhor. Até porque a velocidade de M1 é v, tá? Que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, a velocidade dele na direção x mais a direção na y. Tudo bem? Ou seja, a soma vetorial das duas velocidades. Tudo bem? Usando a norma euclidiana, raiz quadrada de x1. Na verdade eu falei x, né? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então para isso a gente precisa fazer algumas relações puramente geométricas. E aí vocês, vê se vocês concordam comigo. Então eu vou chamar de x1 e y1, tá? A coordenada x1, a coordenada x da massa 1, tudo bem? Ou seja, essa coordenada aqui, tudo bem? Então nesse caso, o x1 vai ser quem? Vai ser L1, certo? Seno de θ1, vocês concordam? Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo... Eu queria não poluir tanto o desenho, mas vou tentar fazer aqui. Deixa eu me apropriar aqui de fazer uma gambiarra aqui, um ajuste técnico-científico, para tentar fazer algo parecido com uma reta aqui. Tá? Então a gente está falando dessa coordenada aqui, seria o nosso x1, tudo bem? Consequentemente, o nosso y1 seria esse carinha aqui, tudo bem? Então, nesse caso aqui, esse tamanho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então aqui seria o nosso y1, tudo bem? Ficou bem torto isso aqui. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Já explico. Vamos lá. Toda vez que eu projeto para dentro do ângulo é cosseno, tá? Toda vez que eu projeto para fora do ângulo é seno. Na verdade, isso é uma maneira para a gente nunca esquecer, tá? Mas se você for fazer aí desenhar esse triângulo aqui,
tá? O seno é sempre cateto oposto pela hipotenusa. No caso, a hipotenusa é L1, né? E aí o cateto oposto é justamente o x. Então é o seno, tá? Tudo bem? Ok, Isabel? Tá? Toda vez que eu projeto para fora do ângulo, é seno. Esse é um macetezinho que geralmente eu faço para os alunos entenderem. Não esquecerem mais. Bom, de maneira similar a gente encontra, né, o y1, que vai ser quem? Vai ser menos, e aí é importante o nosso referencial, cosseno de θ1. Até aí, tudo bem? Moleza, né? Ok? Agora vamos para o x2. E aí, onde a coisa muda um pouquinho, né? Na verdade não muda, ela só dá uma leve complicada. Então, bora lá. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Esse desenho eu vou fazer de outra cor, para ver se facilita. Então, o que acontece? Eu vou projetar esse cara aqui em cima, tudo bem? E vou projetar esse cara aqui embaixo também. Tá certo? Então, na verdade, chamar assim o x2, dá um zoom aqui que o x2 Professor, entendemos. tu tem que deixar um dos microfones e o alto-falante desabilitado de uma das telas, senão vai dar retorno. Tem que deixar os dois, tá? Tanto o microfone quanto o alto-falante tem que deixar desligado. Você pode perguntar, tá? Assim que você conseguir aí desabilitar um dos. Ou então coloca no chat. Professor, ela quer saber por que que no Y1 é menos L1. Porque tá no sentido negativo, né? Então tá abaixo do eixo Y, né? O zero, né, tá lá em cima. Então como tá, as coisas estão acontecendo aqui embaixo, então aqui seria o Y2. Pronto, acho que agora com o desenho fica mais fácil. Ok? Então o negativo, né? Só explicando, ó, o zero está aqui. Então tudo que acontece de baixo, negativo. Tudo que acontece aqui à esquerda, negativo também. Então nesse caso aqui, o que acontece? Vamos ver se vocês concordam aqui comigo. Quem vai ser o x2, tá? O x2 vai ser esse mesmo tamanho x1 que a gente desenhou, tá? Então ele vai ser L1 seno de θ1, tá certo? Esse é o primeiro pedaço. E o segundo pedaço, ou seja, mais... Vou até fazer aqui Vou fazer melhor. Fazer assim, que aí vocês não esquecem. Vai ser L1 seno de θ1 mais aí aqui, ó, L2 seno de θ2. Tudo bem? Ou seja, é esse pedaço aqui, tá certo? Esse aqui, mais esse. Sendo que esse pedaço aqui é quem? L2 seno de θ2. Até aí, alguma dúvida? Até o x2, ok?
Então vamos para o y2. Vê se vocês conseguem me dizer aí quem é o y2. Fala para mim aí, Pedro. Quem é o y2? Seguindo essa mesma lógica aí. Vai ser o y1, que é menos L cosseno de θ1. L1, tá? Para não confundir com outro. Aham. E mais a projeção que tem ali, que vai ser menos L2 cosseno de θ2. Beleza. Até aí. Todo mundo entendeu? Pronto. Isso aí... Professor, Oi. não é L1 cosseno de θ1? Coloquei θ2, né? Desculpa, θ2. Valeu. Pronto. Então, agora sim a gente vai atrás das energias. Agora que isso aqui está definido, lembrando que a nossa coordenada generalizada é quem? θ1, θ2. Tudo bem? Então, a gente tem que colocar tudo em função dessas coordenadas. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, primeira coisa. Energia cinética. Então, energia cinética, eu não sei como é que vocês denotam, T ou EC, eu vou colocar EC. Tá? Vai ser a soma de todas as energias cinéticas que eu tenho aí. Então, no caso, vai ser M1, certo? X1 ponto ao quadrado, mais Y1 ponto ao quadrado, sobre 2. Mais M2 x2 ponto ao quadrado mais y2 ponto ao quadrado, também sobre 2. Pergunta: todo mundo sabe por que é isso? Tá claro para vocês? mv ao quadrado sobre 2. Tá? Para a gente saber o v, a gente precisa saber qual é a coordenada dele em x, a velocidade dele na direção x, que é o vx e o vy. Esse vx a gente está denotando por x ponto e o vy por y ponto. Tudo bem? Isso aí é movimento... esqueci o nome completo, não. Movimento geral no plano, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa derivar essas equações em relação ao tempo, tá? Eu vou fazer uma delas, tá? E aí vocês fazem as outras, tudo bem? Então, a gente tem que buscar primeiro quem é x1 ponto. Então, eu tenho que derivar todo mundo em função do tempo. O tamanho L é constante nesse caso? É. Sim. Se fosse, por exemplo, que nem aquelas antenas antigas, né, que o braço ou fosse um cilindro hidráulico ou pneumático, onde esse tamanho da barra aumentasse ao longo do tempo, eu teria que derivar ele também em relação ao tempo, tudo bem? Nesse nosso caso, esses comprimentos L1 e L2 eles são constantes. Então a gente encara aqui eles como sendo constantes. Então aqui, sem problema algum, essas derivadas vão ficar simplesmente L1 vezes. Qual é a derivada de seno de θ1 em relação a t, ao tempo? Alguém me responde aí? Eu esqueci, cara. Como é que eu derivo aí seno de θ1 em relação a t? Carlos, diz aí para mim. Acho que é desabilitar o microfone, de habilitar, melhor dizendo. Se eu estivesse derivando em relação a θ1, seria cosseno. Cosseno θ1. Mas eu não estou derivando em relação a θ1. Eu estou derivando em relação a uma outra variável que o θ1 depende. Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Tudo bem? Então como é que era a regra da cadeia? Deriva interna, certo?
e depois a externa. Quem é a função interna aí primeiro, nesse seno de θ1? Quem é? Pode falar, pô. Seria o próprio θ1. Então, qual é a derivada de θ1 em relação ao tempo? Seria 0. Não, o θ1 está variando com o tempo. Seria o ômega, o lado igual. Ou A θ1 ponto. θ1 ponto. Tá? O que a gente chama de ômega também, tá, Rodrigo? Só que vamos deixar em função, porque as equações de Lagrange, lembra que tem o Q, um ponto? Então vamos deixar assim. Vezes a derivada da externa, a derivada do seno. Cosseno. Então, tá aí. Tudo bem? Deu para entender aí? Porque a gente está derivando em relação ao tempo, ok? Então, encontrem para mim aí, para vocês não ficarem com sono, né? O y1 ponto, tá certo? O x2 ponto e o y2 ponto. Beleza? Vamos lá. Então, o que acontece? Cinética, ok, tá? Vocês verifiquem aí. Geralmente, a energia cinética é que dá mais problema, tá? É que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? E a energia potencial, tá? Como a gente tem um desnível aqui, tá? Então, é basicamente esse carinha aqui, né? MGY1, MGY2. Tudo bem? Basicamente, é isso daí, ok? Alguma dúvida de como chegar nessa expressão da energia potencial? Não? Podemos prosseguir? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, levanta o braço e a gente volta aqui. Então, agora o nosso problema é encontrar a lagrangiana. Então, vamos lá para ela. Então, beleza. Então vamos atrás do lagrangiano. Tá? Então, o nosso lagrangiano é basicamente a energia cinética menos energia potencial. Tudo bem? Então, é basicamente a gente repetir, tá? Tudo que a gente escreveu aí nas equações anteriores, tá? Então, precisa eu colocar aqui, repetir? Não, né? Está claro para todo mundo? É só pegar esses dois termos aqui, eu vou até numerar para ficar mais fácil, né? Então, essa aqui é a equação... Professor, Pode falar. na energia potencial não deveria ser M2GY2 na I, na 4. Sim. Na pressa eu findei... Mas a expressão de baixo tá ok, tá? Beleza. Pronto. Tá? Então é basicamente pegar essas duas expressões, tá? A 3 e a 4, tá? E colocar ela aqui. Tudo bem? Então você pode usar ou a equação 1, tá? Onde você vai desprezar esse último termo, tá? E vai desprezar esse último termo, porque a gente não tem termos forçantes, a gente não tem torques aqui, tá? Depois a gente insere. Ou você pode usar essa daqui, tá? Então, o que acontece? Desde como a gente está trabalhando, né, com as coordenadas 1 e 2, então, θ1 e θ2, então a gente tem que obter, tá, duas equações de Lagrange. Tá? Então, a gente vai precisar da equação de Euler-Lagrange, tá? E é onde a gente vai ter que aplicar, né,
Isso que a gente está falando. Então, nós vamos ter duas equações, tá? Então, seria a primeira para, no caso aqui, o Q1 vai ser quem? Θ1. Então, aqui é θ1 ponto, certo? Menos dl dθ1. Como a gente não tem dissipação nem tem termo forçante, igual a zero. E a mesma coisa a gente vai fazer, tá? Para segunda coordenada. Então, mesma coisa. Agora para θ2 ponto, certo? Menos dl dθ2 igual a zero. Tudo bem? Então a gente tem que obter essas duas equações. Então a gente vai ter que fazer aí algumas continhas, né, e encontrar cada t. Então a gente vai pegar o lagrangiano, vai derivar em relação a θ1 ponto, depois derivar em relação a t. E depois pegar o dl, derivar em relação a θ1. Então aqui o fundamental, gente, é o seguinte. θ1 ponto é como se fosse ômega 1, tá? Então é uma outra entidade. Então toda vez que você for derivar algum termo que tenha θ1 e for derivar em relação a θ1 ponto, tá? Você tem que encarar como se fosse duas letras totalmente diferentes, tá? Então isso é um erro que é comum, tá certo? Que os alunos cometem muito. Então θ1 ponto é totalmente diferente de θ1, apesar de eles estarem relacionados por uma derivada temporal. Então, se tu for derivar alguma coisa que só tenha θ1 e for derivar em relação a θ1 ponto, essa derivada é zero. Deu para entender o que eu quero dizer? Tá? Que a gente vai ter termos aqui que vão estar com θ1 ponto. E a gente vai derivar em relação a θ1. E vice-versa. Se tiver só um deles, a derivada é nula. Tá? Tudo bem? Então eu vou passar para a próxima tela e vou calcular cada um desses termos. Como vocês devem ter anotado aí, então eu não preciso colocar tudo aqui de novo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer a primeira, tá? E aí as outras eu vou colocar só o resultado, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é quem? É derivar L em relação a θ1 ponto. Deixa eu fazer melhor aqui para o ponto ficar bem. Tudo bem? Então eu vou derivar esse L aqui, tá certo? Que é a energia cinética menos a potencial. A diferença aqui, o menos a potencial, é que tudo vai ficar positivo, tudo bem? Ok? Todo mundo enxerga isso aí? Sem problemas? Então, vamos agora derivar esse cara em relação a θ1. Então, eu vou olhar primeiro para a energia cinética. Tá? Então, bora lá. Energia cinética. Primeiro termo está aqui. Tá? Como esse meio aqui é fator comum, tá? E todo mundo vai estar ao quadrado, quando esse 2 descer, ele vai cancelar com esse meio, tá? Tudo bem? Ok? Mas eu vou colocar, como é o primeiro, eu vou colocar. Então seria o que? Essa derivada seria meio. Aí vocês vão anotando aí. Aí abre colchete. Então, esse primeiro termo aqui, ó, em relação a θ1 ponto, quanto vai ficar? Ficaria o quê? Vocês acompanham. Vai ficar 2 M1 L1 θ1 ponto. Até aí, tudo bem? Mais, aí eu vou repetir o M2, que está aí, vou abrir o parênteses, tá? E aí eu vou derivar esse primeiro cara aqui, ó. A derivada dele vai ser o quê? Vai ser 2 vezes L1 ao quadrado
vezes θ1 ponto. Tudo bem? Beleza? Vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Eu tô anotando aqui, tá? Tudo bem? Na verdade tem um quadrado aqui no outro também. Tá? Então derivei o primeiro e derivei esse segundo termo aqui. Agora vamos para o próximo. Esse aqui, quanto é a derivada dele em relação a θ1 ponto? 0. 0. Então, passa para o próximo. Agora vamos para esse último aqui, ó. Que é esse carinha aqui, ó. Tem dois termos que tem θ1, mas só um tem θ1 ponto. Concorda? Então, como fica a derivada desse termo aqui em relação a θ1 ponto? Ficaria todo esse valor aí menos o θ1 ponto. Sem ele, né? Menos não, né? Sem ele. Tá? Isso. Então vai ficar 2L1, L2, θ2 ponto, cosseno de θ1 menos θ2. Ou seja, eu encaro esse θ1 que está dentro do cosseno como se fosse uma outra quantidade. Tudo bem? Tá? Então ficaria isso aqui. Ok? Beleza? Deu para entender aí? Então, a gente agora precisa fazer quem? Agora, lá na equação de Lagrange, eu tenho que pegar isso aí e derivar em relação a quem? Ao tempo. Então, agora eu vou pegar esse meu resultado e derivar em relação ao tempo. Tá? Eu posso sumir com esses dois e esse meio aí, que eles cancelam, né? Tudo bem? Para ficar mais fácil a minha vida. Então, vamos lá. Vê se vocês concordam comigo. Então, o primeiro termo vai ficar M1, L1 ao quadrado, θ1, 2 pontos. Pode falar, Miguel. Professor, é porque a gente está derivando o L, certo? Em relação ao θ1 ponto. O lagrangiano, certo? O lagrangiano. Só que o lagrangiano não é o cinético sim, tem potencial. a parte da potencial. Verdade. Você tem razão. Deixa esquecendo. Obrigado, Miguel. Faltou essa parte aqui, né? Quanto é que é a derivada disso aqui em relação a θ1? Não vai dar tudo zero, porque não Seria tem θ1 ponto. Exatamente. Então aqui a derivada dá 0, aqui a derivada dá zero também. Beleza? Mas o Luiz Miguel tá certo. Tem que levar em consideração aqui. O lagrangiano não é os dois? Então vamos olhar para os dois. Como é o primeiro que a gente está fazendo, vamos olhar. Tá? Mas no geral, a energia potencial, quando você deriva ela em relação à velocidade, vai dar zero. Tá? Ok? Mas não se viciem, né? Porque quando eu for derivar em relação à posição, tem pode ter tanto na cinética quanto na potencial termos a derivar. E aí, se você for para esse raciocínio que cinética, potencial não deriva a velocidade, você vai querer dizer que a cinética não tem posição. E tem, ó, tá aqui o cosseno que não deixa a gente mentir, tá bom? Então, na verdade, a gente levou em consideração, só que se anulou, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, esse primeiro aí, tudo bem? Tá? L1 ao quadrado, θ1, 2 pontos. Agora vamos para o segundo termo. Então vai ficar M2 vezes L1 ao quadrado, θ1, 2 pontos, porque agora a gente está derivando em relação ao tempo, mais. E aí agora a gente tem que se tocar aqui que eu tenho duas coisas que podem variar em função do tempo. E aí eu tenho que aplicar a regra do produto, tá? Então o primeiro é o θ2,
que é uma função que varia com o tempo, e o outro é o cosseno de θ1 menos θ2, que eu tenho que derivar em relação ao tempo. Tudo bem? Então eu tenho que fazer a regra do produto. Então eu vou primeiro derivar o θ2 ponto. Então vai ficar 2 L1 L2 vezes θ2 dois pontos vezes, aí repete, né? Cosseno de θ1 menos θ2 mais, na verdade o 2 sumiu já, né? Que eu já cancelei ele, né? Mais L1 L2 θ2 ponto vezes, aí vamos lá, derivada da interna, θ1 ponto menos θ2 ponto, vezes a derivada da externa, que é quem? Derivada do cosseno. Menos seno. Então, vou trazer esse menos para cá. Menos. θ1, θ2. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não é θ1 menos θ2? Não apareceu menos, né? Interessante. Eu risquei aqui no celular. Agora foi. Então, para obter a primeira equação de Lagrange, só está faltando agora a derivada da Lagrangiana em relação à posição, né? Então, vamos atrás dela. Então, dl. Agora, em relação a θ. Beleza? Então, a gente vai voltar lá na tela anterior. Ok? Então, vamos derivar esses caras aqui, tá? Em relação a θ1. Tudo bem? Então, bora lá. Esse aqui em relação a θ1, quanto dá? θ1. 0? 0. E esse aqui? Zero. 0 também. E esse aqui? Zero. 0. E esse? Da... Aí eu repito, porque interno. θ1 e θ2 ponto são constantes para ele. Então, eu vou pegar, vou repetir, né? 2. Na verdade, o 2 vai cancelar com o meio, né? Então, vai ficar M2 vezes L1, L2, θ1 ponto, θ2 ponto, vezes. Aí sim eu vou derivar esse cosseno. Tá? Então, derivada da interna, certo? Então vai dar 1. Tudo bem? Eu estou derivando em relação a θ1, beleza? θ2, derivada de θ2 em relação a θ1 é 0. Vezes a derivada da externa, que no caso é menos seno. Então vai ficar menos, e aí seno de θ1 menos θ2. Essa é a primeira parte. Eu vou vir aqui para outra tela. Beleza? Então fica só isso aqui, a parte da energia cinética. Tudo bem? Beleza? Todo mundo acompanhou aí? Agora vamos para potencial. Oi? Professor, volta lá, rapidão. Eu não acompanhei, perdão. Eu vendo agora o seu cálculo aqui, não fez sentido para mim. Tá, eu estou derivando a Lagrangiana em relação a θ1. Eu estou buscando esse termo aqui, tá? Ah, tá, perfeito. É θ1, não é θ1 ponto. Então, Entendi, esse cara é θ1 ponto. Então, eu derivo isso aqui em relação a θ1 dá 0. Tudo bem? Esse cara aqui, a derivada também dá 0. Esse aqui também dá 0. O único que não dá 0 é esse termo. Então, como eu estou derivando em relação a θ1, esse 2 cancela com esse 2. Então, vai ficar M2, L1, L2, θ1 ponto, θ2 ponto, que está multiplicando, vezes esse cara.
a derivada dele. Então, a derivada da interna dá 1 e a derivada da externa dá menos seno. Então, o menos está aqui e o seno está aqui. Tudo bem? Perfeito. É que eu não tinha batido com a conta que eu tava fazendo, aí eu errei aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tá, Agora a gente vai para outra parte, que é da potencial. Esse termo aqui, quanto dá a derivada dele em relação a θ1? Dá 0, né? Então agora eu só tenho que derivar esse. Então vai ficar... derivada dele em relação a θ1 vai ficar o quê? Menos M1 mais M2 vezes G vezes L1. E aí vem a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é quem? Menos seno. Menos seno. Então, menos seno de θ1. Θ1. Com o menos que tinha aqui, fica mais. Tudo bem? Ok? Dúvida aí, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa. Y2... Não, tudo negativo, vai ficar positivo. Então aqui no meu o livro que eu peguei aqui, eu já vi que ele já errou um termo aqui. Deixa eu só confirmar aqui. L1G seno e o outro M2. Ah, tá. É menos porque... Não, eu que estou errando. Lembra que isso aqui é tudo mais, né? Por causa do menos aqui do lagrangiano, tá? Tudo bem? Então, na verdade, aqui é menos também. Pegaram aí por que aqui é menos? Tá? Porque eu estou derivando do lagrangiano, tá bom? Então, pronto, a gente tem a primeira equação de Lagrange aí. Tudo bem? Então, eu venho aqui embaixo, então, vou escrever assim, para Q1 igual a θ1, né? Então, a gente tem aqui a equação de Lagrange, né? A forma de Lagrange é mais fácil de memorizar. Então, tem a derivada aqui em relação a θ1 ponto, menos a derivada em relação a Q1, e essa daqui tem uma derivada temporal. E isso aqui igual a zero. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cara aqui que você achou, certo? E subtrair desse aqui. Pronto, essa é a equação diferencial para o primeiro grau de liberdade. Tá? Então, eu vou colocar já ela aqui no formato já simplificado, tá? Que eu tenho aqui a resposta. Tá? Então, o primeiro cara aqui é quem? M1 mais M2. E já juntou os termos em comum, tá? θ1, 2 pontos, mais M2, L2, θ2 pontos, vezes cosseno θ1 menos θ2, mais M2, L2, θ2 ponto ao quadrado, seno θ1 menos θ2, mais G M1 mais M2, seno de θ1 igual a zero. Então, essa aqui é a primeira equação do movimento. Então, isso aqui é para o primeiro grau de liberdade.
Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou colocar já direto, tá, a expressão desse termo aqui, tá? Então aqui é o θ 2 pontos já derivado em relação ao tempo. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, já é o resultado. Então vocês vão ter que chegar nisso daí, tá? Primeiro fazer o termo de dentro dos parênteses e depois calcular a derivada no tempo. Então essa expressão aqui dá m2 L2 ao quadrado, θ2, 2 pontos, mais m2 L1, L2, θ1, 2 pontos, cosseno de θ1 menos θ2, menos m2 L1, L2, θ1 ponto, seno de θ1 menos θ2, deixa eu colocar assim que é melhor. θ1 ponto menos θ2 ponto vezes o seno. Vocês vão ver que elas têm uma regularidade entre... são bem parecidas. E a derivada da Lagrangiana em relação à posição angular θ2 vai ser menos m2g L2 seno de θ2 mais m2 L1 L2 θ1 ponto θ2 ponto seno de θ1 menos θ2. Tá ok? E aí, a segunda equação, deixa eu ver quanto espaço eu tenho. Então, aí, para Q2 igual a θ2, a gente vai ter a mesma equação de Lagrange, né? Então, estou repetindo de novo para vocês memorizarem ela, tá? Deriva L em relação a θ2 ponto, menos deriva L em relação a θ2 igual a zero, aqui porque não tem tempo forçante, e o primeiro tu coloca a derivada no tempo. Tudo bem? Para não esquecerem. E aí vamos para a equação propriamente dita. Então, a equação vai ficar assim, ó. M2, L2, θ2, 2 pontos, mais M2, L1, θ1, 2 pontos, cosseno de θ1 menos θ2, menos M2, L1, θ1 ponto ao quadrado, seno de θ1 menos θ2, mais M2G, seno de θ2, igual a zero. Tá? Então, essa aí é a segunda equação do movimento, né, que representa aí o segundo grau de liberdade. Então, essas duas equações juntas, tá, descrevem o movimento do sistema. Tudo bem? Então, o trabalho de vocês é verificar essa segunda parte, se está batendo, se está tudo certinho aí. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Percebam que essas equações elas são não lineares, tá? Então, para a gente usar os argumentos que a gente estava falando na aula passada, a gente vai precisar linearizar ela, tá? Isso aí eu deixo para a gente falar aí nas próximas aulas, tá? O importante agora é vocês entenderem
como isso aí funciona. Tudo bem? Ok?